E o que é portfólio? O que é interessante para termos como portfólio? Portfólio ele é muito utilizado principalmente para seleção. Então eu sempre digo que vocês que estão começando, seja na área de front-end, back-end, design, QA, seja qualquer área, banco de dados, é interessante que se tenha um portfólio. Eu sou entrevistador técnico da empresa atual que eu estou trabalhando e quando eu vou entrevistar júnior, eu não tenho mais entrevistado estagiário há muito tempo, mas tenho entrevistado muito júnior e muitas vezes até um pleno, dá pra gente olhar ali um portfólio, mas é muito raro, tá? Normalmente é estagiário e júnior que a gente olha portfólio, para entender de certa forma o que essa pessoa estudou, o que ela se dedicou a aprender. Por que isso? Porque quando você já é pleno, quer dizer que você já teve uma experiência prévia. Então a entrevista ela é muito pautada no que você viu naquelas empresas, no que você trabalhou, em como você aplicou o conhecimento que você tinha. Então, o cara que é pleno, ele está pelo menos, vamos dizer agora no mundo real, não estou falando no momento pandemia, que as pessoas mudavam de júnior para sênior em 5 meses, enfim. Então, no mundo real, normalmente você entra como júnior, você passa pelo menos 1 ou 2 anos ali para você ganhar uma experiência e poder subir para um nível de pleno. No mínimo 2 anos, tá? No mínimo 2 anos. Coloca aí para você conhecer todo o processo, entender de regra de negócio e aí você sobe ali para o nível de pleno. De pleno para sênior isso pode demorar de 2 a 4 anos ou até mais ou menos, dependendo das oportunidades que surgirem na empresa que você estiver trabalhando ou até mesmo de como você vai performar ali. Mas claro, tem que ter a oportunidade da empresa. Então muitas vezes tem os dois lados. Depende do funcionário, você, querido aluno, e depende da empresa, da oportunidade de surgir ali na empresa para você. Ok? E aí tem que casar. Então você tem que estar numa empresa que tem um plano de cargos e carreiras interessante e você querer isso, né? Você ir atrás desse conhecimento. E onde é que entra o portfólio? O portfólio entra ali no começo, certo? Bem no comecinho. Então, uma das primeiras coisas que vocês precisam ter, entrou na faculdade, eu digo para todo mundo. Primeiro período, vocês pagam uma disciplina onde vocês vão vão ver o básico, né? E um desses básicos, e eu não estou falando de programação, básico de tudo com relação ao desenvolvimento, é este carinha aqui. Então, se qualquer um de vocês que estiverem me assistindo hoje e não tem um Git, seja ele GitHub, qualquer um, GitHub é porque é o que está mais em alta hoje em dia, tá? Git Sistema. Se você botasse no Google Git Sistema, não, eu vou botar assim, ó, GitHub, vai, GitHub similares. Quando botar, ó, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps, todos esses são Gits que vocês vão ter como repositório, ok? Eu aconselho hoje em dia você criar um GitHub, e eu não estou sendo pago por isso, mas se você, GitHub, estiver me ouvindo, eu aceito patrocínio. Então, o que eu digo é que vocês abrirem e criarem um GitHub, porque hoje a maioria das empresas estão utilizando o GitHub. Então, entendo que eu estou o tempo todo falando de mercado de trabalho para vocês. Então, a maioria das empresas hoje que nós estamos trabalhando utilizam GitHub. Aí tem empresas que estão com agora a stack inteira da Microsoft, Azure DevOps. Eu tenho empresas que também trabalham ali com sistemas de GitHub local. Então, normalmente eles pegam o GitLab, porque dá para fazer uma integração local ali, bem diferente com relação à segurança e tudo mais. Então, eu entendo que tem várias opções com relação ao Git. Mas se você está me ouvindo e não tem, por favor, crie um GitHub, tá? Sabendo que tem outras opções. Mas crie um GitHub. Então, a partir de então, nós vamos usar todo e qualquer projeto que você fizer, você vai trabalhar com GitHub. E neste momento, eu já estou dizendo para vocês, chegou na aula. Se você estiver no seu celular, aqui ó, vamos lá, 1.1, celular,
tá no celular, vem cá e presta atenção. Coloca o fone no máximo. Juro que não vou falar alto como eu falo, falar forte como eu falo na sala de aula. Bota o fone no máximo, não desvia a atenção, foca aqui que eu quero dar essa pérola para vocês. Nem é ouro, é pérola para vocês. Se você está no PC, aí sim, abra o seu PC, abra o nosso site, já tem aqui o nosso site. Não, nem precisa. Abre o seu Git, é verdade. Nem precisa abrir o nosso site hoje. Abra o seu Git. Se não tiver, vou botar aqui, ó. Faça seu GitHub agora. Agora. Porque nós vamos aprender a utilizar o Git Pages, onde eu já posso criar um site, já posso postar ele para as pessoas do mundo. Mas se você está no PC, eu quero que você faça. Eu quero que você tenha essa experiência. Então tem várias ferramentas que fazem o que eu vou fazer aqui, que é trazer uma página à vida fora do seu computador, certo? E aí já começar a falar de portfólio. Porque o assunto que estamos falando é portfólio. E o que danado é isso? O Git, ele já é o local onde você já pode ter seu portfólio. Ou seja, você vai criar coisas que ao olhar aqui eu vou ver projetos, repositórios que nos tragam alguma coisa. E o que é que eu estou dizendo? Eu, como entrevistador técnico, você normalmente vai colocar lá no seu site, no seu coisa, os seus links, certo? Então vai estar lá o seu LinkedIn, vai estar lá o seu LinkedIn, vai estar, você pode colocar nesse Instagram e tal ali no determinado site, mas quando você vai apresentar, ou seja, até no seu próprio LinkedIn, no seu currículo, você fornece o link do GitHub. E aí no GitHub, eu vou abrir aqui o meu de professor, vai estar uma bagunça, porque eu tenho muitos repositórios, eu tenho 53 repositórios. Só que todos os meus repositórios, vocês estão vendo que eles estão como públicos. Público. Um ou outro vai estar assim, ó, private. Isso aqui foi até um teste que eu fiz na sala de aula. Estava dando aula de Git, ali ó, setembro do ano passado, mostrando ali sobre Git. Então tem ó, diversos, a maioria deles públicos, um ou outro, aí seu repositório pessoal aqui ó, foi em 2023, privado. Aí se eu pegar esse repositório aqui, que está como privado, o link dele é esse aqui ó, e eu fornecer esse link para vocês, deixa eu ver se não travou. Se você entrar nesse link onde não tem permissão para acessar ele, ele vai dar isso aqui, 404. Ah, será que o meu link está errado? Podem perceber que não. O problema não é o link. O problema é que esse repositório, que não é um problema, né? Esse repositório ele não está como público. E por que eu estou falando isso? Porque você organizar o seu Git é literalmente deixar o que é seu, o que você não quer mostrar para as pessoas como privado, e o que você quer mostrar para as pessoas como público. Como esse aqui é o meu Git de professor, eu literalmente uso ele para isso, para aula. Então tudo que é público é o que eu quero que todo mundo tenha acesso, e o que é privado é que muito provavelmente eu fiz um teste, eu dei uma aula falando sobre isso que eu estou falando aqui para vocês. Então no momento em que você for criar, você pode fazer isso. Ah, mas eu tenho repositórios públicos e quero transformar ele em privado? Pode também. Então, dá para você realmente deixar o seu Git, colocar aqui uma foto sua, colocar uma descrição aqui embaixo. Então, dá para vocês fazerem, já deixarem o seu Git com uma cara de repositório. Aí faz, pessoal, eu quero entrar como júnior de front-end e muitos deles pedem ali alguma experiência. E, mas eu estou entrando como júnior. A ideia de você ter um repositório com algum projeto é que esse projeto ele já pode ser mostrado como uma experiência. Então, muitas vezes, isso já está acontecendo, tá? Isso já é mundo real. Está gravado, está sendo gravado e não está travando. Então, o que eu estou dizendo é, muitas empresas, elas já olham para um júnior sabendo que ele é um cara que ele pode não ter tido nenhuma experiência profissional, ou seja, não teve nenhum outro emprego anteriormente, porém, ele teve experiências acadêmicas.
Ou seja, ele foi atrás de projetos. Vocês podem usar projetos, desses projetos pessoais. Sabe aquele... Eu passei isso para você, né? Para vocês. Eita! Qual foi o site que eu mostrei na aula passada para dar ideia de... Falhou a memória agora. Me lembrem. Front-end Mentor. Obrigado. Eu sei que vocês pensaram nisso. Então vocês me ajudaram pensando. O Front-end Mentor, ele tem vários desafios aqui que eu havia mostrado para vocês, que são desafios simples, né? Newbie ali e tal, aqui no filtro. Uns projetinhos bem newbie, onde você vai pegar aqui HTML, CSS simples, só que você quer mostrar que você estudou, você quer mostrar que você fez alguma coisa, e não simplesmente copia e cola no ChatGPT, galera. Não faz isso. Joga um free aqui, pega um intermediário ou avançado aqui e verifica alguns desses projetos que de fato tem coisas mais interessantes. Que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, que vai mostrar mais conhecimento sobre CSS e JavaScript. A maioria deles, dos mais difíceis, eles vão focar muito mais em CSS e JavaScript do que no próprio HTML. Então, por exemplo, se abrir um carinha desse aqui, ó, com relação a conteúdo, vocês vão ver que é algo muito simples. Só que aqui tem a questão da interação, quando você clica, tem a questão dele, você criar um novo elemento, e olha que ele não está usando banco de dados, ele está usando apenas HTML, CSS e JavaScript. Não tem nenhum banco de dados. Está mostrando como funciona na responsividade, como uso excluir. Então aqui já está trabalhando muito mais com ações, com funções, do que só com o que é exibido na tela. Isso é maravilhoso. Então dá para vocês começarem a ter portfólio sem ter tido uma experiência profissional. Claro que ter uma experiência profissional tem todo um ganho, né? Está, vamos dizer, à frente disso. Mas isso é sair do zero, que é o que eu sinto muito quando a gente trava assim, dizer, professor, acabei de chegar e eu tô travado, né? Não sei o que fazer. Agora você sabe. Você pode simplesmente começar a criar portfólios. Esse portfólio ele pode ser de front-end, ele pode ser de back-end, ele pode ser de QA, ele pode ser... Então entenda que o que você tem que fazer é projetos que levem o mais próximo possível. Acho que foi quando eu dei o Alt Tab, Thiago, mas deve ter voltado. Que cheguem o mais próximo possível do real, de um projeto real, e deixar disponível. E aí pode existir projetos reais? Podem. Vocês podem fazer projetos como voluntários, literalmente. E tem muitos projetos que são projetos de ONGs, que dá para chegar ali e vocês terem ali uma experiência profissional, criando alguma coisa que vai servir para o mundo real para alguém. Tem projetos voltados para acessibilidade. Então tem vários projetos onde vocês podem ser uma mão amiga, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo aquilo vai trazer um retorno real para vocês. Ok? Portfólio. E aí vamos lá. Esse projeto, o que nós vamos fazer para esta disciplina, claro, esta disciplina está focada em front-end. Então, vamos pensar assim, será seu primeiro, botei entre aspas, porque vocês já entenderam, portfólio front-end, ok? Front-end. Existem coisas que eu posso fazer de back-end? Existem. Tem também alguns sites que eu posso até fornecer para vocês ideias ou coisas que nós podemos criar pensando no back-end. Será o seu primeiro portfólio front-end. A ideia é que vocês criem um site completo e ele seja o máximo offline possível. Olha que essa frase é meio estranha, mas o que é que eu digo que seja offline? É que todas as imagens e vídeos elas sejam majoritariamente baixadas. Mas vídeo, eu quero colocar vídeo do YouTube. Tudo bem, você pode colocar um vídeo embedded. Eu vou mostrar isso aqui. Mas se você quer colocar imagem, baixa as imagens, coloca ali no tamanho certo que dá para trabalhar. A ideia deste projeto é realmente ser seu primeiro portfólio, ser algo legal. Então não é simplesmente criar um site qualquer ou para mostrar que sabe HTML, CSS, mostrando, isso aqui é um HTML, isso aqui é um CSS. A ideia é que você mostre essas coisas dentro de um conteúdo. E aí
Eu fui lá, né? Pedi algumas coisas para o ChatGPT, outras coisas eu fiz sozinho, né? Juntei ali as duas informações e criei uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu estava falando do que? Do nosso Git. Por que eu estou dizendo que estava falando do nosso Git? Porque o Git, ele vai ser o cara que vai ser o nosso repositório, tá? Ele vai ter ali e ele vai ser também o nosso repositório de portfólio. Então vamos dizer o seguinte, aí vamos mundo real. Eu quero agora começar um projeto, então vou dar um new aqui. Vou iniciar um projeto aqui que eu quero que esse cara aqui seja um portfólio que eu quero mostrar às pessoas. E vai ser isso. Aquele web app daria para usar no portfólio? Daria sim, Aliere. Daria sim. A ideia é que vocês realmente criem alguma coisa que você consiga postar. Eu estou neste momento, pedindo para que ele seja no mínimo HTML e CSS, porque foi o conteúdo que foi dado na sala de aula e é esse conteúdo que vocês irão utilizar para criar o portfólio. Ah, professor, mas eu já estudei JavaScript, já tenho um conhecimento a mais. Ah, quero usar alguma outra tecnologia para criar o projeto. Ótimo, contanto que você saiba explicar o código, tá tudo certo. Tá? A ideia é que você saiba explicar o código. Sim, Eduardo, ele pode ser individual ou ele pode ser em grupo. Tenho como colocar CSS e HTML nele, a gente pode conversar sobre isso depois, tá? Talvez tenha se você utilizar alguma biblioteca, talvez não, tem, utilizando alguma biblioteca visual, mas a gente pode falar sobre isso depois. E aí, a ideia é que você crie alguma coisa que você queira compartilhar. Ah, pode ser um amigo meu, a mãe dele tem uma padaria, eu quero fazer um site para a padaria deles. Massa, faz. Pensa ali, olha, pega o nome certo, as cores que você vai usar, o que é que você quer ofertar, se é só de imagem, mas eu quero colocar alguma coisa que a pessoa possa colocar um número de WhatsApp para entrar em contato com a padaria, massa. Não, eu quero criar um site para falar sobre minha cidade. Eu sou do interior e quero falar sobre a Hollywood, qual é a cidade aqui? Cajazeiras. Eu quero falar sobre Cajazeiras. É numa Hollywood, não é Cajazeiras não, é outra ali, né? Grupo de até 5 pessoas. Cabaceiras. Então, você pode pegar ali, vou criar um site de notícias da minha cidade, que foi muito comum. Teve uma época que as pessoas criavam muito site de notícias. Agora com o WhatsApp isso mudou um pouco. Mas, vou criar um site de notícias, vou criar um site do turismo da minha cidade, que é bem interessante. Então, pense em criar alguma coisa de fato legal, tá? De fato legal. Eu vou criar aqui o nosso site exemplo. Dentro do site exemplo TechFront 2025.1, só para não me perder depois, tá? E aí esse site exemplo portfólio. Eita, que ficou imenso agora, mas fica tranquilo. É só para eu não me perder depois. Isso aqui não é o nome do meu site, não é o nome do meu projeto, é o nome do meu repositório, certo? Dentro desse meu repositório eu posso ter vários projetos ou ter um projeto onde ele vai ser extensível, onde eu vou poder ter várias versões desse meu projeto. O ideal é esse, é que você crie um repositório por projeto, tá? O ideal é um repositório por projeto. Dá para ter vários? Dá, até porque tem branch e você pode fazer branches diferentes ali com arquivos totalmente diferentes. Mas o ideal, um portfólio, um projeto. Já estou falando aí de ideias. Então aqui, site exemplo para termos nossa aula show sobre portfólio. Hoje eu estou com a autoestima lá em cima, tá? A perna tá uma desgraça, mas a autoestima tá lá em cima. Site exemplo para termos nossa aula show sobre portfólio em front-end. Turma maravilhosa do P1 2025.1. Isso aí. É porque eu só dou aula para um P1, mas eu não falo isso para todos. Essa é a melhor turma de P1. Lembrando aqui que aqui tem o seguinte, tá? Eu quero estudar.
eu não quero, isso aqui é só para mim. Bota aqui como privado, só vai ter acesso quem você escolher. You choose. Quem vai olhar e quem vai comentar no seu repositório. Vou mostrar depois como fazer isso. Como eu quero isso como portfólio, eu quero deixar isso disponível para que as pessoas vejam, até usar isso na minha seleção, olha a dica aí. Eu vou clicar em adicionar o README file, aqui está o segredinho. Se você não marcar isso aqui, você vai ter que usar vários comandos para inicializar, colocar o primeiro commit, e aqui ele já faz tudo isso. O gitignore vai depender muito da tecnologia que você estiver trabalhando, não vou entrar nessa premissa agora, nem de gitignore, nem de licença. O que eu quero que vocês façam é, crie o seu repositório, já podem até começar a criar o repositório do projeto, tá? Coloca uma descrição, coloca ele como público. Se você vai fornecer ele para mim, você pode colocar ele como público e só fornecer o link, ou você pode colocar ele como privado e me adicionar como colaborador. Eu vou mostrar isso. Vou deixar ele como público e vou criar um repositório. Eu tenho aqui agora o meu Git. Massa, eu tenho o meu Git. Eu vou copiar aqui. Vou abrir o meu VS Codes. VS Codes. Está aqui o projetinho que eu quero mostrar para vocês. E vou clonar este repositório. Coloco aqui o link do meu repositório. Tá ali, ó, o clone. Eu poderia mudar o nome dessa pasta, mas eu vou deixar exatamente desse jeito. Site, exemplo, portfólio, TechFront 2025.1. Vejam que eu não coloquei espaço no nome e eu poderia colocar hífen ou underline. E não coloquei nenhuma palavra, nenhum caractere especial, nem letras com acento, tá? Foquem nisso. Acho que vocês devem ter aprendido isso na aula de Git. Mas só para dizer, façam isso, façam como se fosse um código. Coloquem o nome do repositório como se fosse um código, porque ele vai ser futuramente. Então vou colocar aqui, vou lá no documentos, P1, e vou colocar o nosso repositório aqui dentro. Opa, rapidinho. Vou pedir para ele abrir aqui. E aqui está o nosso projeto. Ok? Aqui está o nosso projeto. Eu, antes de vir para a aula, eu já preparei um mini projetinho aqui. Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Está aqui, ó. Uma imagem, um CSS, um index. Eu vou colocar este cara, até na pré-visualização ele já está mostrando aqui, dentro da nossa pasta do repositório. Essa pasta aqui, ela é super interessante. O que é que eu digo que ela é super interessante? É porque esta pasta, ela é onde está o nosso Git. Então, se eu abrir um Git Bash here, se eu abrir um Git Bash here aqui, vocês já vão ver que nessa pasta eu tenho aqui, ó, main. Ou seja, ele já está me dizendo que eu estou no repositório na branch main. Beleza? Beleza. E aí, se eu já estou aqui e aqui já é o meu repositório, tudo que eu alterar aqui, ele vai me falar. Eu não coloquei nada ainda, então eu só baixei o meu repositório e está aí up to date. Está totalmente atualizado. Mas eu quero pegar todos aqueles arquivos e começar a programar. Comecei a programar, coloquei os arquivos. Não coloquei porque eu acho que o Ctrl+C não funcionou. Vou botar um Ctrl+X. Vou tirar daqui e vou colocar todos eles aqui dentro. Se não travou, acho que agora não vai travar porque eu fechei o Chrome, então acho que não vai travar não. Se eu coloquei todos aqui e agora eu faço o mesmo, ó, git status, ele já vai começar a me informar que teve alteração, que teve arquivos aqui, tá? Tiveram vários arquivos aqui. E aí você vai ter que dar um git add, um git commit e um git push. Mas por hora eu quero mostrar a vocês que eu já coloquei esses caras aqui no nosso repositório. Ele já está numa estrutura que eu havia conversado com vocês. Eu tenho uma pastinha com CSS, tenho uma pastinha com imagem. Se vocês tiverem vídeos, então teria aqui, ó, vídeos, uma pastinha com vídeos e tudo mais.
Então daria para vocês criarem toda uma estrutura. Nesse meu site, nesse nosso sitezinho aqui, eu já utilizei ele com um vídeo embedded, que é isso que eu vou mostrar para vocês, e as imagens locais. Então a ideia é que vocês criem um site onde eu tenha a estrutura, todo o conteúdo do site em HTML, toda a parte visual do site, ou pelo menos a maioria dela, né? Toda a parte visual do site como CSS e toda a parte de função como JavaScript. Aí não tem como fugir. Mas no CSS eu já posso fazer algumas mínimas animações. E é isso que para vocês é o portfólio. Como é que eu posso mostrar esse conhecimento na prática? Aqui eu estou colocando um site HTML com uma seção que eu vou fazer uma animação quando eu passar o mouse por cima, um vídeo, mas eu vou colocar aqui um vídeo do tipo incorporado, que é esse embedded, vou colocar imagens aqui com algum efeito. Então a ideia é que você não precise criar dizendo imagem com efeito, vídeo incorporado, como eu estou fazendo aqui. Você vai colocar o vídeo e aí já vai ver que aquele vídeo vai estar dentro da sua página. Vai colocar uma imagem, quando passar o mouse por cima da imagem, já vai ver que aquela imagem tem um efeito. Vocês precisam entender que você não precisa fazer exatamente desse jeito, do jeito que eu estou mostrando neste exato momento. O que você vai fazer é deixar claro, ó, vídeo aqui, certo? Ou galeria de imagens, certo? E aí é onde eu já entro aqui neste papo com vocês. Eu quero pegar esse cara aqui, vou fazer o seguinte, eu vou até mudar esse site para CSS e vou abrir aqui. Você não vai abrir outro Chrome, abriu esse cara aqui. Percebam que isso aqui está sem CSS. E aqui eu posso, no HTML, até colocar alguns símbolos que vocês podem pegar. Coisas que eu não quero que seja alterado nunca. Todo conteúdo que você não quer que ele seja alterado, você pode colocar aqui, ó. Eu tenho um iconezinho aqui. Ou eu tenho esse outro iconezinho aqui. Dentro do HTML. Então, eu posso ter aqui, ó, esse ícone dentro do HTML e esse ícone dentro do HTML. Você pode também usar o CSS para criar eles. Mas tudo que você colocar no HTML, ele vai ser fixo. Então, pense no que você quer. Se você quer que aquilo não seja mudado no CSS, coloca direto no HTML. Primeira informação. Segunda informação com relação a tamanhos, certo? Muitas vezes você pode manipular o tamanho das imagens e já trabalhar com imagens manipuladas, e é normalmente assim que os sites funcionam. Por quê? Principalmente por causa de tamanho. Essas imagens aqui, deixa eu ver se eu colocar o mouse em cima, ele mostra, não. Mas na pasta eu consigo ver que essa imagem, deixa eu botar aqui como detalhes, ó, essas imagens, elas têm 61K, 67K, 50K. O que é isso? Eu quero, na minha página, colocar essa imagem num tamanho pequeno, que eu consiga colocar ele ali dentro de uma div, e eu possa colocar ele na lateral e fazer um mínimo de construção para que todas elas tenham o mesmo tamanho. E você pode tratar o tamanho dessas imagens no CSS. Então, quando você vai no CSS, cadê IMG? Pronto. Na imagem eu posso colocar aqui que eu quero que ele tenha 300 ali de lateral, né? De largura. E aí, para que ele fique bonitinho, mas vamos lá, vamos por parte. Se você pegar uma imagem pequena e aumentar o tamanho dela, o que é que vai acontecer? Vai perder qualidade. Ela vai perder totalmente a qualidade. Porque se a imagem estiver pequena e você esticar ela, pode até fazer isso aí no Canva. Se você esticar ela, ela vai perder qualidade. Se você pegar uma imagem muito grande e usar ela muito pequenininha, você vai estar perdendo espaço. Porque você não precisa daquela imagem daquele tamanho, porque se você vai usar ela pequena. Então, continue no Canva. Não fique triste porque você está no Canva. Aí, tem alguém aqui querendo participar da aula, mas está ali. Então, pense o seguinte, se você vai tratar a imagem, estamos falando de portfólio, não estamos fugindo ainda do assunto, certo? Não vamos fugir dele.
Se você pegar uma imagem pequena e você usar o CSS para mudar a resolução dele, o que vai acontecer é que ela vai perder qualidade. Se você pegar uma imagem muito grande e sempre usar ela pequenininha, você vai estar literalmente matando uma formiga com um canhão. Então você vai no Canva, você vai em qualquer editor de imagem e você trata essa imagem. O que é que eu quis fazer aqui? Eu quis fazer o seguinte, eu quero pegar uma imagem que ele tenha 300 de largura e para que ela fique legal, eu fiz, ó, se eu pegar um 300 por 200 dá um tamanho ok. Aí eu fui no CSS e alterei, coloquei literalmente para fixar nesse tamanho. Qualquer imagem que eu chegar aqui, ele vai estar com esse tamanho que eu coloquei aqui. Porém, eu também vou tratar a imagem. Então eu já peguei a imagem tamanho 300 por 200. Ou seja, quando eu colocar aqui o CSS novamente, e vocês forem ver aqui, vocês percebam que o tamanho da imagem já vai estar do tamanho que eu quero. Eu coloquei um border nele aqui e eu não vou me preocupar em perder qualidade, porque ele já está do tamanho que eu quero, já está na qualidade que eu quero. E eu também não vou ocupar muito espaço no meu servidor. E por que eu estou dizendo isso? Imagine isso aqui. A quantidade de imagem que tem aqui. Aí você pega uma imagem de alta resolução. Ó, olha a quantidade de imagem que tem aqui. Só nessa página inicial. Mas se eu entrar, por exemplo, em celular, na categoria de celular. Aqui, ó, categoria de smartphones. E olha tudo isso aqui. Então, para que esse cara aqui vai pegar essa imagem, vou inspecionar ela, e vai pegar essa imagem aqui e vai guardar no servidor essa imagem grande? Se ele pode simplesmente tratar essa imagem para colocar do tamanho que já se adequa ali. Então, se eu clico aqui nessa imagem, eu cliquei no negócio inteiro, ele está aqui para esse servidor, imagem e tudo mais, o href, porque essa imagem aqui ela está dentro de um link. Então a imagem, cadê ela? Eu cliquei no link, né? Tem uma imagem aqui por trás. Cadê a imagem aqui por trás? O L, link. Opa. Vamos achar ela. Opa, a imagem está aqui dentro dessa div. Ó. A imagem está aqui dentro dessa div. Olha a imagem aqui. Ele já pega uma imagenzinha aqui, ó, 1 por 1, o tamanho da imagem. Olha o tamanho dessa imagem. 6K. Essa imagem tem 6 KB. Por quê? Imaginem a quantidade de imagem que tem nesse site. Então, isso que eu estou falando para vocês é realmente mundo real. Eu quero imagens 1 por 1 para colocar ali nos meus cards. Então, vou tratar aquela imagem para que ela fique bonitinha, mas que ela não perca qualidade. Então, no CSS desse cara aqui, vou clicar nele aqui, no CSS desse cara, ele pode se preocupar com o tamanho da imagem ou não, porque ele já colocou o container no tamanho que ele quer e a imagem já está no tamanho que ele precisa. Deu para entender? Já está no tamanho que ele precisa. Então, se eu chegar aqui e filtrar por este cara, ó, eu falei muito para vocês, aprendam a usar o DevTools. Ele vai facilitar muito a vida de vocês. O que é que eu estou fazendo aqui? Se vocês aprenderam HTML e CSS, eu não estou fazendo nada de outro planeta. O que eu fiz aqui? Eu inspecionei o elemento. Este elemento eu sei que tem uma imagem. Eu procurei aqui qual é a div que tem a imagem. Eu achei o div da imagem. E pelo class do div da imagem, aqui ó, pelo class, eu vim aqui na parte de estilos e filtrei pelo class. Então tudo que utiliza esse class para manipular o CSS, eu consigo filtrar aqui. E eu posso ir até mexendo aqui na lateral, tirando as coisas. Ele vai começar a fazer algumas alterações, caso não tenha anteriormente. Dá para fazer várias coisinhas aqui. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é, olha que ele não se preocupou com o tamanho da imagem. Tá vendo aqui? Não tem nada alterando o tamanho da imagem, porque ele tratou a imagem antes. Mas ele pode, em algum momento, colocar uma imagem maior, e eu acho que até acontece isso quando a gente pega aqui essa imagem, e eu inspeciono, porque ali ele já vai ter algo que vai fazer um zoom na imagem, então essa imagem ela precisa estar maior, e essa imagem aqui é a mesma imagem, a mesma imagem, 1 por 1.
só vai colocar algo diferente aqui para colocar um zoom. Mas é a mesma imagem. É a mesma imagem. Massa? Então entendo que vocês podem tratar e trabalhar todo o conteúdo para mostrar como vocês sabem fazer. Aqui, por exemplo, eu coloquei um headerzinho ali em cima, e coloquei um footer que está sempre ali embaixo. Então, coloquei um header, coloquei um footer, e isso aqui, ó, é uma div. Eu passo o mouse em cima, ele altera. Aqui é um vídeo que a gente chama de embedded. Ele está no YouTube. Eu não preciso abrir o YouTube, a não ser que eu clique em assistir no YouTube. Vão lá no nosso, né? Aqui, ó, nesse canal maravilhoso do angelofdg.tech. E aí, ou você pode assistir direto daqui. Percebem isso? Tem alguns vídeos que eles são tratados e privados, normalmente vídeos de música e algumas coisas que eles têm direitos autorais e ele quer que seja aberto no YouTube, você não consegue fazer o embedded, mas você testa, tá? E as imagens eu coloquei local, então esse aqui é um vídeo incorporado e essa galeria de imagens está aqui. Isso é interessante que eu boto o mouse e ele amplia assim, mas eu quero que essa imagem tenha uma qualidade melhor, para quando eu passar o mouse, ele aumentar e ficar numa qualidade melhor. Opa, aí já é interessante. Tá com qualidade boa. Beleza, ó, peguei uma imagem, vou lá no meu VS Codes, vou pegar a imagem, tá em downloads, vou fazer o mesmo que eu falei para vocês, ó. Peguei e arrastei para cá. Ela tá aqui agora a foto, olha a imagem dela, uma qualidade melhor. Vou pegar essa imagem e vou substituir neste primeiro cara aqui, ó, neste primeiro cara aqui. Vou dar um Ctrl espaço, salvei, tá rápido. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, abre o microfone, fala aí, porque o que eu estou fazendo aqui é coisas que a gente já fez em sala de aula, mas não tem problema, eu posso explicar novamente, vocês sabem disso. E aí, ó, quando eu volto aqui para o nosso site, ele tá essa imagem. Perceba que o comportamento é exatamente o mesmo. Então, se eu pegar uma imagem, essa imagem aqui, ela tem 100 KB. Ela faz a mesma coisa dessa outra que tem 31 KB. Mesma coisa. Então, é o que você quer fazer. Só que aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa imagem, ela faça esse transforme, box shadow, e cadê o hover? Eu quero que ele aumente uma escala em 5.01, 5.05. Ou seja, quando eu passar o mouse, ó, maluco, ficou muito grande. Deixa eu pegar isso aqui e botar um 3. Passar o mouse, olha. Aí percebam que aqui realmente a qualidade não está tão boa. Mas essa aqui já muda de figura. Dá para tratar para quando ela abrir ela não ficar aqui na lateral. Então percebam que é isso, ó. Se você está mostrando, se você está fazendo um portfólio, e eu vou entrar aqui, ele está mostrando um portfólio de front-end. Passei o mouse e a qualidade está ruim, e ele nem se preocupou com a qualidade da imagem. Já esse cara aqui não. Ele já teve essa preocupação e ele já provou em alguma escala que ele entende que se ele colocar uma qualidade melhor e fizer um hover para ele se expandir, eu vou conseguir ver melhor essa imagem. Então entendam, estamos falando o tempo todo de vocês mostrarem o que vocês conhecem. Aqui eu acho que não preciso fazer nada não, mas vou salvar aqui. Se eu chegar aqui e clicar em inspecionar essa imagem, ele vai vir aqui para essa imagem. Essa imagem agora ela está com 69K, enquanto essa aqui está com 68 e essa aqui está com 50. Então perceba que eu posso até ter imagens com qualidade melhor, sem a resolução dele aqui. Olha uma coisa legal ali em cima. Isso aqui é massa. Vocês estão vendo ali Rendered Size. Rendered Size. Por quê? Porque eu obriguei ele a ter 300 de lateral, né? De tamanho ali. E aí ele já fez isso. Se eu pegar esse aqui de baixo, esse aqui de baixo é 300 por 200, porque ele já foi tratada para isso. Mas esse aqui não. Ele teve que se virar para não perder ali a proporção que eu pedi. Então ele botou 300 por 169. Ou seja, ele fez esse autoajuste pelo CSS, tá? Que a gente pediu para ele fazer isso aí. Mas olha o tamanho. Isso significa que eu baixei essa imagem para o meu computador. E aí o que o Mauro falou está totalmente certo. Eu diminui o tamanho para ficar mais fácil aqui de mostrar.
Se você colocar muitas imagens e imagens pesadas, vai ficar ruim para você baixar o site, né? Para você abrir o site. E aqui já tem uma coisa legal. Eu coloquei uma mínima responsividade, ó. Uma mínima responsividade. Aqui na imagem, ó, ele já se perdeu um pouco na responsividade da imagem porque eu travei ali o 300. Mas o resto está tratando uma responsividade de uma forma bem legalzinha. Então tem uma mínima responsividade aqui. Então percebo que dá para mostrar muita coisa. Para alguém que entende, que vai entrar no site e vai olhar ali o que acha interessante, ele vai olhar, ou ele colocou uma responsividade, o header está tratando direito. Ah, mas aquela imagem ali ele fez aquela travada. Então percebam que dá para a gente se preocupar e colocar isso de uma forma bem legal. Dúvidas até aqui? Sim, vai depender da necessidade. É o que eu chamo de regra de negócio. Vai depender da sua regra de negócio. Depende do que você quer. E aí hoje eu até brinco, né? Hoje você abre o ChatGPT e diz para o ChatGPT o que você quer e ele vai lhe retornar uma informação. Quando você pegar aquela informação, você precisa saber, opa, é exatamente isso que eu quero? Deixa eu testar. Então eu até brinco, foi isso que eu fiz aqui. Eu pedi ele para o ChatGPT algumas coisas, ele colocou umas coisas que eu queria, outras coisas ficaram faltando. Aí para não ficar, eram coisas mais rápidas de se fazer, para não ficar pedindo tudo para o ChatGPT, o resto eu fiz na mão. Então algumas alterações aqui, todo esse hoverzinho e esse transformation foi ele que fiz. Eu só fiz algumas alterações do link, das imagens, fiz algumas alterações aqui no header, então foi só isso. E aí, você conhecendo a tecnologia, você consegue manipular o que você quiser. E é isso que eu quero agora. Eu quero que vocês consigam fazer essa manipulação. E aí, na segunda parte agora, cadê? Deixa eu ver se eu abrir o Notepad++ vai travar. Ó, abri o Notepad++, estou digitando e não está travando. Já sabe qual é o vilão aqui, né? Quem é que estava travando aqui? Aquelas... E nem tinha 80 e pouco, tá? Pra me proteger aí. Eu não tinha 80 e poucos coisas não. Deve ter uns 50, mas não tinha 80. E aí, falando de portfólio, agora chegamos no momento em que vamos falar sobre esse projeto, porém eu quero expor esse projeto. Eu quero colocar ele para o mundo. E aí eu fiz aqui o meu projeto. Vou pegar estes caras, eu vou chegar aqui, vou dar o meu git add espaço ponto, ou seja, vou adicionar todos esses arquivos no meu projeto. Quando eu der um status, vai ficar tudo verdinho. Tudo que eu criei agora está pronto, está no stage, está no local onde eu posso comitar. Git commit -m, coloco aqui a mensagem, primeiro portfólio legal. Fiz o meu commit. Agora eu vou fazer aqui, ó, git push. Foi. Se ele foi, significa que quando eu vier aqui, muito obrigado, no meu git vai aparecer aqui, ó, 27 minutos foi quando eu criei, eu vou dar um F5, vai aparecer now. Now significa que eu criei agora o meu projeto. Massa, professor. Tá aqui, ele até mostra o CSS, HTML e tudo mais. Mas se eu chegar aqui, ó, tá aberto na minha máquina. Tá aqui aberto na minha máquina. Se eu pegar este link aqui e passar para vocês, vocês sabem que isso não vai dar muito bom. Porque esse é o link local. Isso aqui é um host local. Este cara aqui é o mesmo que localhost. Não sei se eu mostrei dessa forma para vocês, mas tanto o localhost como o 127.0.0.1, ambos vão sempre buscar local. Então, se vocês tentaram abrir esse link que eu mandei para vocês na máquina de vocês, caso vocês estejam em algum servidor aberto, ele vai abrir o seu servidor local com o que você tem na sua máquina. Mas não, eu quero que esse site, que o meu entrevistador, ele não precise baixar e abrir o meu site. Eu quero deixar o meu site legal ali, ó, bem legal para ele ver lá. O próprio Git tem vários outros. O próprio Git, aqui em Settings, temos aqui, ó, Pages. Eu vou colocar aqui. Vamos agora, 4.1,
git configurações ou settings pages, ok? Pages. Se eu cliquei aqui em pages, isso aqui é massa. Se você estiver usando alguma tecnologia simples assim que ele permita, você pode simplesmente chegar aqui, ó, deixar em deploy from branch, não muda para Git Actions, não vamos trabalhar neste momento com DevOps, que seria aquele cara ali de cima. Aqui você vai selecionar qual é a branch que está o seu repositório do Backheads. E aí, ó, neste cara aqui, você vai informar. Se você tiver outra branch, aí falando, vocês devem estar tranquilos com relação a branch. Você pode colocar em qualquer branch, mas eu vou dizer, ó, no meu main, eu tenho no root dele, literalmente no root dele, na raiz. E aí tem esse detalhe, né? Vocês lembram das nossas aulas? Como boa prática, coloque o index na raiz, ó, coloque o index na raiz do seu projeto, não coloque em nenhuma outra pasta. E aí no root dele, veja que tudo que a gente está fazendo já faz muito sentido, porque tudo vai facilitar o próximo trabalho. Então, se você já fizer da forma correta no começo, dali para frente, ó, vai estar tudo muito mais simples. Cliquei em salvar, ele vai fazer um deploy. Dá para customizar? Dá. Aí você vai ler aqui o que é que precisa, o que é que não precisa, mas dá para, acredite em mim, dá. Clicou aqui em salvar, espera alguns segundinhos, pessoal, não aconteceu nada. Espera uns segundinhos que vai aparecer isso aqui em cima. Apareceu isso aqui em cima, significa agora que você agora tem um site na web. Olha aí, deem play agora neste cara aí que eu acabei de fazer um deploy, acabei de colocar num host e disponibilizar para o mundo. O nosso site exemplo, Portfólio TechFront 2025.1, ele agora está disponível para o mundo. Olha que maravilhoso! Não só isso, dá para vocês também pegarem este link aqui e deixar ele disponível na página principal do seu site, que está no GitHub.io. E qual é o repositório? Só que aqui esse repositório já é o nome que você pode colocar ali bonitinho. E aí, ó, aqui no page tem uma coisa ainda mais interessante. Quando eu entro no repositório, que está aqui, né, o código e tudo mais, você pode vir aqui, ó, configurações. Aí eu vou colocar aqui já no nosso projetinho 4.2, expor na página inicial do repositório. Porque aqui na página inicial você pode personalizar aqui de várias formas. Uma é clicando aqui, ó, About, do lado tem esse botãozinho de configuração. Eu vou colocar aqui, ó, About ou sobre, não sei se está em inglês ou em português. Vai ter aqui, ó, configuração ou settings, que é esse engrenagem. E aqui na engrenagem você vai vir aqui em website. Você pode colocar qualquer website aqui ou simplesmente marcar isso aqui, ó, use your Git page website. E ele já pega lá, já coloca aqui bonitão para você. É só salvar. E agora, quando você abrir o meu repositório, você só precisa vir aqui, ó, creu, e ele já abre o site para você. Isso. O que acontece quando você entra em qualquer página, vou entrar aqui, ó, Refactoring Guru. Claro que eu estou mostrando páginas que eu conheço, né? Você vai perceber aqui em cima, ó, ó, isso aqui é maravilhoso. Perceba que aqui em cima ele está PTBR, certo? Ou seja, eu já estou dizendo para quem conhece que a raiz é essa aqui, mas essa página que você está abrindo, ela está aqui dentro e ela é um index.html, porque ela não está aparecendo mais nada aqui na lateral, certo? Ela é um index, só que ela está na página PTBR. E quando você vem aqui e muda a linguagem para inglês, por exemplo, eu tenho uma função que quando eu clico em inglês, ele vai, ó, mudar para onde está o index. Então eu estou dizendo para ele aqui que o padrão dele
é inglês. E se eu quero mudar para outra linguagem, eu vou apontar para o index que está em outra página. E é isso que você pode fazer. Isso funciona basicamente em todo o site. Existem sites que eles têm arquivos de configuração, que são arquivos de textos com traduções. Então tem um arquivo de texto só com português, um arquivo de texto só em inglês, um arquivo de texto só em francês. E aí o que eu faço? Eu crio na minha página variáveis e eu altero as variáveis quando eu mudo a linguagem. É uma outra forma de fazer. Ou essa aqui que é uma forma muito clássica. Você tem uma página inteira em inglês, você tem uma página inteira em português, você tem uma página inteira em francês. Perceba mesmo aqui que todo o CSS é igual. O que muda é só o conteúdo. Tranquilo? Ó, isso que tu fala aqui de internacionalização, massa, vocês podem vir aqui, ó, neste carinha aqui. E aí que legal, ó. É um framework de internacionalização, que é essa alteração que eu havia comentado. Já tem ferramentas que fazem isso pra gente. Só que isso é um outro nível. Então, se você não se preocupa com isso agora. Isso aqui é uma interação que você vai usar para qualquer framework desse aqui, ó. Se você estiver utilizando qualquer tecnologia dessa, você consegue usar o i18 Next, que é o i18N, falado por Gabriel, para fazer essa internacionalização através de arquivos, ok? Se nesse momento você não quero entrar nessa complexidade inteira, vai como está no Refactory Guru. Eu posso até botar o Refactory Guru aqui como exemplo para vocês, ó. Exemplo de mudança de linguagem. O Refactory Guru ele pode até estar usando o i18N. Não, acho que não mudaria dessa forma não. Ou talvez mudaria se ele botasse configuração. Talvez ele até esteja usando, tá? Talvez até ele esteja usando. Mas como é uma página muito simples, talvez nem esteja usando. Então pode estar ou não. Vamos voltar agora para o passo a passo. Seguinte, primeiro passo. Ter seu projeto num GitHub. Index.html na raiz. Isso aqui é importante. Então, primeiro passo, ter o seu projeto no GitHub. Então, eu já tenho aqui o meu repositório, que isso seria o quê? Eu vou botar aqui, ó, 1.1, ter o repositório criado. Eu vou colocar aqui como público, public, criado. Ter o seu repositório, não vou botar isso não, né? Ter o seu repositório criado. E 1.2, ter o projeto push no repositório remoto. Vou botar assim porque fica bem claro. É você ter o seu projeto e ele está no seu repositório remoto. Ou seja, você deu um git push nele. Vou botar aqui, ó, git push no repositório remoto. Ele já está lá no seu repositório remoto. Para então você vir fazer isso aqui, ó. Git configuração pages, 2.1, selecionar a branch e clicar em salvar. E aí, ó, que é basicamente isso. Cliquei em settings, cliquei em pages, selecionei a branch aqui em branch. Então tá bem claro aqui, ó, branch, selecionei a branch, cliquei em salvar. Clicou em salvar, eu vou botar aqui, ó, bem assim, ó, 2.2, espera, jovem, espera, jovens, espera, que vai aparecer no topo da página o link da sua página web, a sua página web. Primeiro passo. Segundo, para expor ele na página inicial, que é esse caso aqui, você pode simplesmente ir lá no About, configurações e usar Git Pages. Ele está como usar Use your Git Page Website. É isso mesmo, Git Pages Website. Tranquilo?